vocês. Alguém ficou com alguma dúvida ou fez alguma anotação para esclarecê-la agora? Sim? Não? Oi? Não. Não? Ninguém fez a leitura? Nem você, Matheus? Eu li, professor. Ah, Li. tá. Poxa vida. Mas não ficaram com nenhuma dúvida, então. O material está bem claro, bem esclarecido? Não encontraram nenhuma falha? É difícil falar, né, professor? Mas quando tá nas questões e tal, aí dá aquela dúvida, aí tem que ler com mais Entendi. atenção. Maravilha. Todos vocês entregaram o questionário lá no Google Forms ou alguém deixou de fazer? Professor, mas é o questionário que está lá liberado? Eu não Então, fiz não ainda. Oi? oi, tudo bem? Esse menino é intrometido assim mesmo, professor. Tadinho, não fala assim. A minha filha também está aqui, ela está assistindo TV, está assistindo Netflix. Me ignorou Professor, mas agora. o questionário é até dia 24. O meu né? também está aqui. E, então, o questionário que tem aí, o questionário que tem aí é o... Tem dois agora, né? Tem um questionário que é o da NBCTA 300, esse já era para ter feito, mas quem não fez, por favor, dou a chance aí de fazer. E tem o outro que é a avaliação. Aí a avaliação vocês têm uma data para fazer e aí vocês têm que fazer quanto antes. E de preferência façam tudo certinho. Ah, sim, mas são só esses dois, né? Só. Os outros dois vocês entregaram para mim em sala de aula. Ah, então tá bom. Alguém não fez ainda? Quem não fez? Eu sou um dos que não fiz ainda, professor. Não, a prova não tem problema. Não, questionário mesmo. Vou fazer amanhã. Puxa, eu não Eu acredito. também, só vou fazer amanhã, professor. Não acredito, hein? Olha, já pensou se eu tivesse travado o questionário? Poxa, eu sou um professor legal, hein? Não, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse, não. Valei, minha Nossa Senhora. Vamos lá. Então, Nossa Senhora. Já que a gente pode começar, então, vamos lá. A nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai tirar, aliás, eu vou esclarecer dúvidas de vocês com relação ao nosso conteúdo que foi passado até então, né? Nós falamos da NBCTA 200, 210, 20, 30, falamos da 300, 315, 320 e mais algumas informações aí que a gente vai rever no transcorrer do semestre, do resto do semestre. Entretanto, alguns pontos são mais específicos para a nossa avaliação. Eu gostaria primeiro de saber se vocês têm alguma dúvida e se não, a gente vai revisitar aí os principais temas vistos neste semestre até então. Tudo bem? Beleza, acho que dúvida vai surgir conforme a gente for relembrando aí. Se o senhor puder ir relembrando as coisas, a gente vai tirando as dúvidas. Perfeito. Uma dica que eu dou para vocês de antemão, tá? Hoje a gente vai falar mais sobre dicas e falar sobre a vida, falar, né, sobre a evolução da humanidade. Hoje a gente vai fazer um papo um pouco mais tranquilo, tá? Essa é a estrutura dessa aula. Primeiro ponto que eu levanto para vocês, que é relevante falar. Quando vocês forem estudar para a prova, eu sei que já estão estudando, mas deem uma atenção nas questões dos questionários que eu passei para vocês, tudo bem? Todos esses questionários, eles são elaborados guiando os estudos de vocês justamente para assimilar o máximo possível daquelas normas que eu passo, tudo bem? Então, é de grande importância que vocês leiam as questões quando vocês
estavam respondendo, né, os questionários. E aí, à medida que forem surgindo dúvidas, volta lá na norma, lê, tenta entender. Se não conseguiu entender, fala, professor, eu respondi lá aquela questão, mas para mim não fez muito sentido, ou não, eu não consegui assimilar de uma forma adequada, o senhor pode me esclarecer e a gente esclarece, tá bom? Vamos lá, deixa eu só acender essa luz aqui e colocar e pegar um pouco de água. Ô, professor, esse questionário vai ficar disponível até que dia? Qual questionário? Esse último que você colocou na plataforma. NBCTA 300 era até ontem, mas eu vou deixá-lo até amanhã. Tá bom. E Tá bom? vale nota ou não? Vale. Tá. Tá bom? Obrigada. O professor. Diga. E o da Natura? Já pode mandar nesse que você abriu aqui? Já. Podem colocar tá. aí, tá bom? Espero Tá que que ele tá até dia 24, né? Se eu não me engano. Não, o que é o dia 24 é a prova. Ah, tá. Não, mas é na onde você liberou agora que dá para enviar a atividade, né? Para mandar nesse lugar aí. Isso, Tá. é. Tá bom, beleza. Coloca Obrigado. só um do grupo, né? Isso, é o em grupo. O que eu vou recomendar a vocês? Ó, eu vou colocar até aqui no chat, né? O que vocês vão fazer? Coloquem ele na ferramenta, mas mandem para mim uma cópia por e-mail, porque essa ferramenta ela tá me deixando meio assustado às vezes, pode ser que suma alguma coisa. Então, para garantir, manda lá no e-mail também, tá? Vocês vão mandar para mim com o seguinte assunto. Deixa eu escrever aqui, ó. CS Campos Sales, underline. A turma de vocês que é sétimo Ciências Contábeis, correto? Aqui o de vocês é CI tracinho Natura, tá bom? Aí tracinho, sim, tracinho e o nome de vocês. O meu caso é Alan Lima. Tudo bem? Aí, por exemplo, se o Matheus Lemos for mandar para mim, ele vai copiar tudo isso daí. CS tracinho sétimo CC, que é Ciências Contábeis, underline, aliás, underline CI, que é Controles Internos, tracinho Natura, tracinho Matheus Lemos, tudo bem? Ou Caio Dias, ou Lisiane Souza, ou quem for mandar, tudo bem? O representante do grupo coloque isso para mim, tudo bem? Perfeito. Eu estou vendo aqui que tem aluno de DP me questionando alguma coisa. Pessoal, aqueles que forem alunos de DP e estiverem aí me ouvindo, boa noite. Me enviem um e-mail que eu vou passar os links para vocês responderem fazerem umas atividades para mim, tudo bem? Para que vocês não se percam, tá ok? Beleza. Só vou pegar uma água aqui e já volto, tá, pessoal? Jogo rápido. Professor, manda um e-mail aí pra gente. Oi? Manda seu Lá e-mail no aqui. bate-papo. Bate-papo. Na minha época, a única forma de você conversar com as pessoas quando começou a internet era por esses bate-papo. Tinha um bate-papo da UOL, acho que nem existe mais, né? Deixa eu pegar uma água, pessoal, com licença. Esse é o meu e-mail, tá? Alan Contábil. É o meu e-mail pessoal.
Here. Voltei. Todos aí, pessoal? Sim. Beleza. Vamos lá, então. Desde o início da nossa disciplina, a gente vem falando aí sobre os principais tópicos, tudo bem? Se a gente fosse falar da auditoria e em todo o seu arcabouço, né, em toda a sua estrutura, a gente teria um curso específico para falar ou para fazer essas explanações, tudo bem? Então, desculpa. Ih, travou? Espera aí, pessoal, por favor. Voltou aqui. Então, a gente teria um curso aí de 1 ano e meio, 2 anos, para a gente falar de toda a estrutura da auditoria, e mesmo assim a gente não conseguiria falar tudo, tudo bem? Então, eu separo para vocês sempre os principais tópicos para que a gente possa desenvolver na aula, tudo bem? E eu desenvolvi também um método, uma forma de apresentação para que vocês, ao final desse semestre, pudessem ver em sua completude, mesmo que de forma simplificada, todos os tópicos da auditoria, tudo bem? E aí vamos lá. Qual foi o primeiro ponto que a gente falou dentro da auditoria, né? Depois que a gente fez a nossa primeira introdução, que a gente falou para que serve a auditoria, a verificação da auditoria, qual é o principal ponto que quando a gente começa a falar de auditoria, né? Qual a função, né? Para que serve a auditoria? E aí vocês sabem me dizer para que serve a auditoria, meninos e meninas? Digam para mim. Vamos lá. É para responder já agora? Isso, agora. Participação comigo ali, direto. Beleza. São diversos os objetivos da auditoria, né? Mas ele serve para dar mais segurança para os acionistas de que os procedimentos da empresa eles estão de acordo e a empresa também está seguindo as normas contábeis e aqueles valores que estão demonstrados nas suas demonstrações são realmente válidos e que ele pode confiar naquilo. Que mais? É isso aí, Pedro. Parabéns. Muito bem. Nós tivemos mais cartinhas aqui que chegaram para a gente com a resposta também. Né? Eu vou ler aqui uma das que mandaram aqui para a gente, uma das cartas. Diz aqui, para aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. É isso, pessoal. É exatamente isso. Isso que o Pedro falou, isso que a cartinha disse aqui também. O objetivo da auditoria, para isso que a gente faz a auditoria, né? Para aumentar o nível de confiança, o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. Né? E quem são os usuários das demonstrações contábeis? Os acionistas, como o Pedro falou, esses são os principais, se não os principais usuários das demonstrações contábeis, né? Eles que têm a primeira intenção de saber o que acontece na empresa, né? Vamos lá. Tá. Quem mais? Os bancos são interessados, né? São usuários das demonstrações? Sim, porque eles vão conceder crédito para essas empresas, né? Clientes e fornecedores, sim. Um deles, porque não precisa saber se ele pode ter confiança suficiente em adquirir um material dessa empresa como fornecedor e se ele vai pagar um fornecedor da mesma forma para saber se ele pode parcelar um pagamento, tem o risco de receber um calote. O fisco tem interesse nessas demonstrações? Com certeza, porque essas demonstrações contábeis, via de regra, com base nelas, são calculadas
perdão, são calculados os impostos, né? A paga do nosso fisco, seja estadual, municipal ou a União. Então, é com base nele que se apuram os impostos. Para isso, então, para se certificar de que esses valores que estão sendo recolhidos estão sendo calculados de forma adequada ou não, e esses usuários das demonstrações, aí tendo na figura o fisco, tem grande interesse nessas demonstrações, também para calcular e saber se esse valor está sendo apurado de forma adequada ou não. Tudo bem? Então, esse é o objetivo da auditoria, né? E para isso, o auditor, né, a figura do auditor, ele precisa também ter objetivos, né? E quais são os objetivos do auditor? Aí também a gente falando sobre a NBCTA 200, né? Aquilo que define lá dentro da NBCTA 200. O objetivo do auditor é realizar uma série de procedimentos, né, para observar a adequacidade dos saldos das demonstrações contábeis como um todo, saber se eles estão apresentados de forma razoável ou não. E com base nessas informações desses procedimentos realizados, o seu outro objetivo é apresentar ou elaborar uma opinião, né, através de um relatório que atestará ou não a adequacidade desses saldos. Então, é através da opinião do auditor que o auditor expressa se essas demonstrações contábeis são válidas ou não, ou mais exatamente, se elas foram elaboradas, estão sendo apresentadas de forma adequada ou não, de acordo com o que as normas contábeis determinam. E para que ele possa chegar a essa conclusão, ele precisa realizar uma série de procedimentos, e esses procedimentos estão devidamente determinados ou estão em consonância com as normas internacionais e as normas nacionais de auditoria. Tudo bem? Até aqui, pessoal, tranquilo, né? Beleza. O objetivo da auditoria, então, é esse, pessoal. É aumentar o nível de confiança, né, o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários, sabendo que o usuário das demonstrações são todas essas pessoas que, de alguma forma, podem se interessar por elas. E, para isso, nós temos a figura do auditor. E para que o auditor possa aumentar esse nível de confiança nas demonstrações contábeis, ele precisa realizar uma série de procedimentos e, após essa realização de procedimentos, ele vai emitir a sua opinião falando, olha, de acordo com o que eu pude observar, essas demonstrações contábeis estão adequadas ou, enfim, estão adequadas exceto esse ponto, ou não estão adequadas, ou, olha, está tão bagunçado, está tão desorganizado, está tão maluco que eu não tive a capacidade nem de falar se está errado, de tão ruim que está isso, porque eu não tenho parâmetro para falar a partir das informações que você me passou, eu não tenho parâmetro para dizer se isso está correto ou não. Tudo bem? E aí é um ponto que a gente vai ver lá no final do curso, né, lá para os meados de maio, quando a gente for falar da opinião do auditor, né? A opinião do auditor, só fazendo um adiantamento, ela pode ser uma opinião com modificação ou sem modificação. A opinião sem modificação é o que o pessoal chama muito rasamente de parecer limpo, né? Que é uma opinião sem ressalva. Ou as modificações, que aí pode ser uma ressalva, uma ressalva ou um parecer adverso, ou, em outros casos, uma abstenção de opinião. Tudo bem? Que aí a abstenção é abstenção, não é opinião. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vimos isso, nós falamos bastante também... Perdão. Nós falamos bastante também sobre a possibilidade, né, aí fazendo um gancho com os tipos diferentes... Fazendo um paralelo aí com os tipos diferentes de opinião do auditor... Desculpa. Nós temos uma situação muito específica dentro da auditoria, que é, em alguns casos, quando a gente vai fazer uma auditoria, o cliente ele não está preparado para fazer uma... Pessoal, desculpa, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim, normal, professor. Maravilha. Sim. Quem é o representante de turma de vocês mesmo? Eu esqueci. A Yasmin.
Yasmin, você Com se I. encontra no recinto? Oi? Com I. Porque Com tem a com I? Y também. Ela tá aqui. Tá aí? Ela mandou que sim no chat. Ah, legal. Tá. E Yasmin, você tem alguma dúvida para esclarecer comigo? Aqui, se você preferir, pode me mandar por e-mail também, tá bom? Eu não sei se você tem o meu contato. Pode responder aí por esse negócio aqui. Esqueci. Ela falou que tá bom, que manda Tá sim. bom, mando sim. Beleza. Qualquer dúvida. Mas você está bem, né, Yasmin? Sim? Não? Yasmin, assim, de verdade, eu não sei se você está brincando, se tiver com algum problema, pode me avisar, tá bom? Manda para mim por e-mail, que aí eu esclareço para você, tá bom? Mas fica tranquila. Qualquer coisa pode pegar o meu... Acho que você deve ter meu telefone, se eu não me engano. Mas se tiver, pode me mandar, tá? Fique à vontade. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, então. Voltando, então. Agora a gente estava falando de um ponto importante que existe lá na NBCTA 200, lá no item 12, se eu não me engano. A gente vai falar sobre as situações em que o auditor não consegue, com base na documentação apresentada, chegar a uma conclusão. Que é esse exemplo que eu acabei de citar. Isso acontece? Puxa, acontece mais do que a gente imagina, né? Às vezes a empresa contrata os serviços de auditoria, só que ela não está preparada. Às vezes ela quer abrir capital, às vezes ela quer passar por uma auditoria para ser vendida ou para ser incorporada, não sei. Mas por algum motivo ela não está preparada, ou porque não teve uma gestão adequada, ou porque faltam recursos, ou porque faltam sistemas, enfim, pode ter uma série de problemas que podem motivar a isso. Ou ela pode ser, enfim, só ter algum problema estrutural e não conseguir apresentar as informações de forma adequada. Quando isso acontece, o auditor vai ter duas saídas, tá? Quando ele está fazendo o trabalho e não consegue chegar a uma conclusão adequada, ele tem duas saídas. A primeira saída é emitir uma opinião emitir o que a gente chama de abstenção de opinião. O que é abstenção de opinião? É o auditor falando, olha, eu testei, eu analisei, acompanhei controle interno, acompanhei procedimento, eu indaguei, eu retestei, eu recalculei, mas com todos esses procedimentos, eu não consegui chegar a nenhuma conclusão com relação a essas demonstrações contábeis. Elas estão tão mal apresentadas ou estão tão surreais, estão tão alucinógenas que eu não consigo concluir, eu não consigo dizer nem se essa demonstração está certa ou está errada, tudo bem? Então eu não vou falar, eu me abstenho de emitir qualquer opinião, tudo bem? Essa é uma situação, essa é uma possibilidade. A NBCTA 200 também prevê que nos casos em que a lei autorizar, e aí vão questões de contrato, entre outras questões, se o auditor não se sente seguro em emitir essa opinião, mesmo uma abstenção de opinião, ainda assim ele se sentiria desconfortável, ele pode abandonar o trabalho, tudo bem? Isso é possível? É. Ah, professor, mas isso ainda é estranho, porque aí o cara está me contratando e ele não consegue atender a auditoria? Isso pode acontecer? Pode, pessoal. Por quê? Muitas vezes um dos sócios está se sentindo lesado e aí ele contrata a auditoria para fazer essa verificação e a gente não consegue verificar porque o restante da empresa não está colaborando. Ou ele pode solicitar com boa vontade, a empresa toda pode ter boa vontade, mas às vezes ela não está pronta. Ela não tem estrutura suficiente para fazer a apresentação dessas informações. Então, isso são situações que podem acontecer. Por isso, existe sim a possibilidade dessa desistência do trabalho, né, desse abandono do trabalho, né, essa saída de campo da equipe, de forma temporária ou permanente, assim como o auditor também pode optar por emitir uma abstenção de opinião. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Deixa eu só abrir outro ponto aqui interessante.
Tá. O próximo ponto que nós temos aí, que nós falamos, aceitação do cliente, que na verdade aí a gente precisa mesmo começar pela NBCTA 200 para falar da 220, falar da 210. É uma ordem que talvez, como a gente está falando primeiro de uma estrutura conceitual da auditoria, a gente segue essa ordem. Depois a gente vai falar aí sobre a aceitação do cliente, né? Eu preciso observar uma série de aspectos quando eu vou fazer a aceitação desse cliente, tudo bem? Eu como firma de auditoria. Ah, professor, mas o senhor, por exemplo, que o senhor é auditor independente, o senhor não pode aceitar qualquer trabalho? Não. Primeiro que o auditor ele precisa observar com relação ao risco que aquele cliente traz para o seu nome, né? Será que aquele cliente ele não está passando por uma série de processos? Isso não pode prejudicar de alguma forma a credibilidade da minha firma de auditoria? Será que os trabalhos que eu vou realizar lá, será que não tem algum impeditivo? Será que não tem alguma nuance que eu não estou conseguindo observar que podem me trazer algum tipo de problema? Então, tudo isso precisa ser observado, tudo bem? Outro aspecto importante na hora da aceitação do cliente. Poxa, se eu estou, porventura, estou iniciando os meus trabalhos de auditoria, né? Ou se, por exemplo, enfim, trabalho há muitos anos, mas eu tenho uma firma relativamente pequena, tenho um escritório pequeno, tenho uma equipe de 5, de 10 pessoas, e eu sou chamado para fazer uma auditoria em uma firma grande, por exemplo, aí a Siemens, a Coca-Cola, que, enfim, são empresas que possuem uma infinidade de filiais, ou para fazer uma auditoria em uma Ambev, né, que é uma empresa de uma estrutura um pouco menor, mas ainda assim é um porte relevante, uma Nestlé. Será que eu, com um escritório de 5 colaboradores ou 10 colaboradores que fosse, será que eu tenho estrutura física para atender esses trabalhos? Imaginemos basicamente uma auditoria, um acompanhamento de procedimentos de inventário. Será que eu tenho porte suficiente? Será que eu tenho mão de obra suficiente? Ou teria tempo hábil, mesmo que eu fosse contratar uma série de pessoas pedindo aí o adiantamento? Mas será que eu teria estrutura ou tempo suficiente para fazer essa solicitação, para conseguir esses profissionais no mercado, fazer um treinamento, depois apresentar como funciona a estrutura do escritório, como vão funcionar os trabalhos? Tudo isso precisa ser avaliado. E o auditor, em muitos casos, ele pode e deve se negar a fazer um trabalho, tudo bem? Então, é disso que vai falar a NBCTA 220, né? Sobre os termos sobre os parâmetros de aceitação do cliente, né? Eu preciso elaborar um checklist dentro da auditoria, é o que a gente mais vai trabalhar, é a questão do checklist, tá? Por que eu preciso desse checklist? Por que eles são importantes? Porque fazendo checklists, né, fazendo listas de itens os quais precisam ser seguidos, né, que a gente vai chamar de compliance, através desses checklists eu consigo me assegurar de que eu estou em compliance com as normas às quais eu estou sujeito, tudo bem? E no caso da auditoria são as NBCTAs, tudo bem? Nesse ponto, alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Pessoal, muito provavelmente vai cair aqui a conexão. O que eu vou fazer? Aquele nosso velho esquema. Ela vai fechar, logo em seguida eu já vou mandar para os colegas de vocês que eu tenho contato aqui, a gente já inicia novamente a explanação, tudo bem? Assim que fechar, a gente já volta. Mas vamos lá. Outra norma importante que a gente viu aí que vocês responderam aos questionários é com relação ao acordo dos termos de trabalho, né? E o que é o acordo dos termos de trabalho? Bom, se eu estou falando de uma firma de auditoria e uma empresa, tem um trabalho sendo realizado entre elas aí, eu tenho uma contratação, eu tenho uma carta de contratação, né? Que seria o contrato de prestação de serviços. Essa carta de contratação, ela vai descrever todas as responsabilidades da firma de auditoria, assim como ela vai descrever também todas as responsabilidades do cliente, né? Quais são as principais responsabilidades do cliente? Não se negar a fornecer informações,
apresentar todas as informações em tempo hábil, apresentar documentos fidedignos, elaborar as demonstrações contábeis, e isso muitas vezes o cliente pede para que a gente faça também, apesar de soar como um absurdo, mas isso pode acontecer. Enfim, uma série de aspectos que precisam ser observados. E aí, outro lado, quais são as obrigações, né? Quais são as responsabilidades da firma de auditoria? Ela precisa, antes de tudo, ter responsabilidade com relação à independência, né? Antes de entrar em campo. Antes de entrar em campo também, ela precisa assumir a sua responsabilidade no que diz respeito à aceitação desse cliente. Por isso que é tão importante que a gente faça esses procedimentos de aceitação, tudo bem? Então, tudo isso precisa ser observado nessa aceitação dos termos de trabalho, né? Olha, eu vou precisar, durante os meus procedimentos, eu vou precisar saber como funciona aí a sua receita para a elaboração do seu material. Ah, mas a minha receita tem itens secretos. Não, tudo bem, mas a auditoria, ela tem um termo de confidencialidade, e essa confidencialidade vai te assegurar de que a gente não vai apresentar essa informação ou não vai compartilhar essa informação de forma ilegal com ninguém, tudo bem? Então, todos esses pontos, eles vão ser observados aí nessa NBCTA. E aí, caso vocês tenham dúvidas aí pormenores, podem me passar também